Meus amados, nós estamos então na terceira semana da nossa série de mensagens, cujo tema é Por que precisamos de um avivamento? Hoje é a parte terceira. Hoje nós vamos ver um avivamento menos provável que poderia acontecer no mundo. Você nunca viu nada igual. Um lugar onde Deus se moveu, onde, humanamente falando, seria completamente impossível. Isso significa que naqueles lugares, ou com aquelas pessoas, ou com aquelas famílias, ou com aqueles casamentos, ou com aquelas células, ou seja onde for, que você possa considerar um lugar mais difícil de Deus agir. A partir de hoje, depois dessa mensagem, você não vai ter mais nenhum, você não vai crer que existem impossíveis. Deus pode fazer algo poderoso. Deus pode mover o coração de um homem, de uma mulher fechado, um homem ou uma mulher que não tem nenhuma chance, humanamente falando. Deus pode fazer um milagre. Diga para seu vizinho: Deus pode fazer um milagre. Deus pode trazer um avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu trabalho. Deus pode mover as águas. Deus vai mover as águas. Diga assim: Deus vai mover as águas, meu irmão. Creia, profetize, abra sua boca agora e diga para o outro lado, o outro vizinho, diga a mesma coisa. Deus vai mover as águas na sua casa. Deus vai mover as águas na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê vai verá. Quem diz amém? Vamos ler então o início do livro de Jonas. Jonas capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar? Pai bendito, essa é a tua palavra. Essa história aconteceu. O profeta Jonas existiu. E essa história está registrada para nos ensinar algo. Espírito Santo, ministra-nos agora. Toca esse lugar e inunda esse ambiente com a tua presença abençoadora. Repreende agora todo o mal, repreende toda ação contrária. Senhor, põe anjos ao redor dessa casa. Senhor, impregna essa atmosfera agora, Senhor, do conhecimento de Deus, do conhecimento da Tua glória. Espírito Santo, fala à igreja hoje o que Tu queres falar, comunica à Tua igreja hoje o que Tu queres dizer. Senhores, que possamos sair daqui, Senhor, motivados, impactados, cheios de fé, de amor por Jesus e pela sua causa. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. Eu estava me lembrando, quando preparava essa mensagem, que Jonas é uma das histórias mais conhecidas das crianças. Todas as crianças que vêm para uma igreja, que tem um departamento, um lugar de crianças, fala sobre essa história. Aliás, eu me lembro pelo menos de 4 histórias da minha infância. A história de Jonas é uma delas. Me lembro da história de Moisés. Quem não lembra dessa história, né? E aí as tias, naquela época não tinha projetores e essa coisa toda hoje, né? Naquela época era flanelógrafo. Alguém já ouviu falar desse negócio? Não? Flanelógrafo, eu acho que é assim. É um negócio do outro mundo, é um negócio assim do século passado, né? Colava assim na parede os negócios, né? Negócio, uma benção. Mas eu lembro de cada detalhe, porque a história de Moisés, o cestinho, né? Botou Moisés lá dentro e ele chorava, e a filha do faraó foi lá e pegou, né? Depois tem a história do Davi e do Golias. Quem não sabe dessa história, né? O Davizinho pequenininho com a funda na mão, o gigantão com a testa desse tamanho, ele não podia errar de jeito nenhum, né? E derrubou os Golias. E a história de Daniel na cova dos leões. Essa história foi muito fantástica, né? Os leões tudo lá,
tudo amigo de Daniel, e Daniel lá orando, aquele negócio, foi um negócio assim, né? E a história de Jonas. Na minha cabeça, até hoje está gravado, que a história de Jonas me foi contada, que a história de Jonas era a história do profeta fujão. Profeta que fugiu. Deus disse, vai, e ele não foi. Se você continuar lendo o texto, capítulo 1 de Jonas, você vai ver que no versículo 3 em diante, diz que Jonas não foi para Nínive. Deus disse a Jonas, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu problema, seu pecado, a sua maldade chegou até mim. Mas Jonas não quis ir, a gente vai ver daqui a pouco. Por que é que Jonas não queria pregar para Nínive? Se Jonas era um profeta, se ele já era do ofício de profeta, mas ele não quer ir pregar em Nínive. Ele desce a Jope. Sempre que vamos a Israel, nós passamos em Jope, né? Esse lugar, um porto, né? Nós vamos pisar lá, viu? Vocês dois aí, né? E ali Jonas pega um navio para Tarsis, muito distante, diferente de onde ele deveria ir, para Nínive. Nínive ficava ao nordeste de Israel, aproximadamente uns 800 quilômetros. Nínive ficava nas margens do rio Tigre, do lado oriental do rio Tigre. Mas não é para lá que ele vai. Ele vai para Tarsis, pega um navio, e Deus diz na palavra que Deus envia uma tempestade. E ali o barco começa a pular para lá, não, o barco não pula, né? Balança, sei lá, né? E aí todo mundo está lá desesperado, os marinheiros não sabem o que fazer, joga a carga fora no mar para ver se alivia o peso, não tem jeito, e o mar vai ficando cada vez mais bravio, e Jonas tinha descido. Diz o texto que Jonas desceu a Jope, comprou uma passagem, desceu para o navio e fugiu da presença de Deus e desceu para o porão do navio. Todas as vezes que a gente foge da presença de Deus, a gente só desce. Está lá Jonas no fundo do navio, dormindo. Tipo assim, aqui ninguém vai me achar. Eu estou saindo desse negócio, não vou. Você sabe por quê, irmãos? A força que levou Jonas a fugir da presença do Senhor, não foi fugir exatamente. Eu penso que Jonas era muito mais corajoso do que você imagina. Porque alguém se desobedecer voluntariamente uma ordem de Deus é uma pessoa que tem muita coragem, sim ou não? É muita coragem. Mas Jonas fez. E Jonas está lá, no fundo do navio. O que acontece? Eles chegam para Jonas, acorda, faz alguma coisa, você não está vendo que o barco vai afundar? Invoca seu Deus, de repente ele vai nos ouvir. E aí Jonas conta a verdade. Irmãos, olha a coragem desse homem. Não tem nada de fujão esse homem, de frouxo, não. A gente pensa que Jonas é um homem frouxo, é um homem sem coragem. Ele é corajoso. Ele olha para o povo e diz, olha, é o seguinte, essa tempestade está acontecendo por causa de mim. Eu sou o problema aqui. Quem é fujão e não tem coragem, diz os quê? Rapaz, não sei o que é isso não, pelo amor de Deus, vamos pedir a Deus a verdade, e inventa lá uma história, né? Para não dizer que ele é o problema, não assume a responsabilidade, ele assume e fala, não, o problema aqui sou eu estou fugindo da presença de Deus. E aí o povo, né, os marinheiros ficam, e agora, como é que é isso? E vamos, e continua, e nada, e Jonas diz, já sei como é que resolve. Vocês me jogam no mar e vai resolver tudo. Olha a coragem desse camarada. Jonas não tinha nenhuma chance de sobreviver no meio de uma tempestade daquela. Só que Jonas sabia que ele era o problema. E ele então é jogado, e vocês sabem da história, do capítulo 1 de Jonas conta esse momento em que ele é jogado no mar e cessa tudo. Aqueles marinheiros ficaram apavorados, dizendo, é verdade, ele era o problema. O capítulo 2 de Jonas diz que Deus providenciou um peixe. Não é uma baleia, tem gente que fala que é uma baleia, né? Não é baleia, é um grande peixe. Nós não sabemos que grande peixe é esse, a Bíblia diz que foi um grande peixe. E lá no capítulo 2, ele ora do ventre do peixe. Alguém pergunta assim, como é que você crê num negócio desse? Uma pessoa no bucho de um peixe
com aquelas coisas todas no estômago do peixe. Você acha que alguém pode... meu amigo, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditava. Imagina se ela está dizendo que o peixe engoliu Jonas. O que isso é para Deus? Sobrenaturalmente, Jonas sobreviveu àquele suco gástrico eu não sei se peixe tem estômago. Tem? Deve ter, né? Sei lá, tem um troço lá dentro esquisito. Lá do fundo do peixe, Jonas ora e diz: Senhor, irmãos, todas as vezes que você estiver no fundo de um peixe, no bucho de um peixe, não se esqueça de orar, porque Deus vai ouvir sua oração. Às vezes não é o bucho do peixe, às vezes é o bucho do problema, é o bucho da besteira que você sabe que fez, a barriga, é a limitação, aí a possibilidade imediata de morte, de não dar mais certo nada, acabou tudo. Nessa hora, você sabe que você está ali porque você desobedeceu, porque você não levou em conta. Às vezes é o filho ou a filha que não escuta o pai, não escuta a mãe. Às vezes é o marido que não escuta a esposa, viu? Viu, maridos? Vocês sabem disso, né? Muita burrada que a gente dá porque não escuta a esposa. Catuca aí, vai, catuca aí os maridos aí, vai, eles estão dormindo ou estão acordados? E Jonas ora lá do fundo do peixe, aquele lugar onde ele estava, e Deus ouve a sua oração e manda dar ordem, a mesma ordem que Deus deu para engolir Jonas, é a mesma ordem que Deus dá para que ele vá até a praia e vomite, né, Jonas na beira da praia. A verdade, irmãos, é que Jonas não queria pregar para os ninivitas, e ele tinha uma razão muito forte para isso. Os registros históricos nos dizem que Nínive era uma cidade, era a capital do reino da Assíria. Esse reino, ou esse povo, existiu por aproximadamente uns 300 anos, do século IX ao século VI, aproximadamente, aliás, do século IX ao século VII, antes de Cristo. Mas eles tinham, ao contrário dos babilônicos, que se tornaram também uma civilização muito forte, uma máquina de guerra poderosa, mas diferente dos babilônicos, os assírios eram extremamente cruéis, eles eram sanguinários, eles eram um povo terrível. Eles tinham o hábito de invadir as nações de toda aquela região para enriquecer-se. Eles não tinham nenhuma piedade quando invadiam esses lugares. Eles tinham prazer na tortura. Eles tinham prazer de abrir a barriga das mulheres grávidas com a espada e tirar os bebês de dentro. Os assírios são o povo que inventaram, eles inventaram um negócio chamado, não sei se é empolação ou é empalação, alguma coisa assim, que era, veja o nível de crueldade, enfiar uma vara, uma pau, sei lá o que era, no ânus do inimigo e matá-lo, enfiando tudo até sair na cabeça. Olha o nível desse povo. Eles torturavam, eles não tinham nenhuma piedade, eram os mais terríveis guerreiros que existiam naquela época. E Jonas sabia disso. Além do mais, eles eram arqui-inimigos de Israel. Havia aquelas disputas, se você lê a história de Israel, né, dos reis de Israel, no livro dos reis, no livro das crônicas, você vai ver que os assírios aparecem de vez em quando como inimigos de Israel. E quando Deus diz para Jonas vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, Deus estava revelando aqui que conhecia o pecado da Síria, mas Deus também, Jonas sabia que Deus, né, no capítulo 4, se você ler, não dá tempo a gente ler todos os textos, mas se você ler lá o capítulo 4 de Jonas, quando Jonas finalmente vai a Nínive, conta aquela história, né,
aquela mensagem assim rápida demais. 7 palavras tinha somente a mensagem de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era a única mensagem que Jonas tinha. Mas Jonas diz: eu sabia antes de vir para cá, que tu és um Deus misericordioso, que tu és um Deus que tem prazer na misericórdia. Em outras palavras, Jonas está dizendo assim: eu sabia que se eu viesse pregar para esses miseráveis, que merecem morrer, eu quero ver eles acabados, eu quero ver eles destruídos, esse povo que vive massacrando todo mundo, matando todo mundo, eles não merecem ser salvos, mas eu sei que o Senhor vai perdoá-los, e eu não quero que o Senhor os perdoe, eu quero que o Senhor mate eles. Você já teve esse desejo? Fala sério, vai, confessa. Tem uns abençoados que você já perguntou assim: Senhor, por que o Senhor não promove ele para o céu rapidamente? Né? Isso era o desejo de Jonas com esse povo, um povo orgulhoso, um povo vaidoso, um povo cheio de coisa, mas eles se projetaram muito na história. Você já deve ter estudado, você que estudou história geral, né? Ficou famoso um rei assírio chamado Azurpanipal. Nome bonito você botar no seu filho, Azurpanipal. E esse homem, ele era muito culto, era um dos mais cultos reis que os assírios tiveram. E a história diz que por volta do ano 650, ele tinha uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo, com mais de 100 mil volumes. Até hoje temos resquícios desse material nos museus em alguns lugares da Europa. O profeta Naum, irmãos, descreve os assírios no capítulo 3, versículo 1 de Naum, como uma cidade sanguinária. Nínive, uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo. Ou seja, em última instância, Nínive era o lugar menos provável aos olhos humanos para acontecer um avivamento. O que Jonas não sabia, e nem Nínive sabia, olhe para mim agora. O que Jonas não sabia, e o que o povo de Nínive não sabia, é que eles estavam prestes a viver e a experimentar o maior avivamento que se tem notícia numa nação pagã como eles. Você pode pensar que você e eu e nós estamos no limiar, estamos muito próximos de experimentar um grande avivamento? Quem é capaz de crer comigo, esperar e concordar comigo? Quem é capaz aqui? Você não está vendo nada, você não acha que isso é possível? Você olha ao seu redor, só vê violência, só vê morte. Você olha ao seu redor e só vê coisa ruim. Você olha ao seu redor e não vê nada factível, nada que possa sugerir que esse mundo possa melhorar. Você olha e só vê ele piorar, sim ou não? Não é verdade? Mas seja como for, seja o lugar onde for, Deus sempre deseja liberar algo sobre a sua vida. Deus deseja liberar algo sobre a cidade de João Pessoa através da sua vida. Quem crê comigo, diga amém. Se Deus pôde usar um homem opinioso, relutante como Jonas, para liberar um grande avivamento numa cidade como Nínive, o que ele não pode fazer com alguém totalmente disposto na mão dele para colaborar com o Espírito Santo nos dias de hoje, nos dias de agora? Eu creio que hoje Deus está esperando por alguém que se renda a Ele e diga: Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu sou esse jovem. As universidades estão clamando debaixo de uma nuvem de trevas terrível. O mundo ao nosso redor clama por algo que eles nem sabem o que é. Nínive clamava por algo que eles nem sabiam o que era. Você acha, será que Deus pode fazer isso aqui em João Pessoa? Amém. Você crê? Amém.
Se você crê, diga eu creio. Expresse, diga eu creio, Senhor. Eu não vejo nada, mas eu sei que é possível, o Senhor pode fazer. Agora, irmão, se é vontade de Deus, que Deus se mova na nossa cidade, se é vontade de Deus, como diz a palavra, que Ele deseja avivar a sua obra no nosso meio. Você crê que Deus quer avivar a sua obra na sua célula? Quem vai receber aí? Quem vai receber? Você crê que Deus quer avivar a sua obra no Brasil? Amém ou não amém? Eu creio. A pergunta é, se isso não aconteceu, não está acontecendo, por quê? Por que razão? O que está faltando? Eu creio, amados, que nós precisamos corresponder ao chamado de Deus para essa geração. Deus sempre, em todas as épocas, sempre esteve chamando, nos convocando para fazermos a diferença na nossa geração. Nós não podemos alcançar outra geração, a nossa geração é essa. Nós temos que alcançá-la, é a única que nós podemos, e Deus quer fazer isso. Quem crê e concorda comigo, diga amém. Eu gostaria de compartilhar com você então 3 coisas que eu penso que vai na direção desse liberar de um avivamento num lugar improvável como Nínive. O primeiro, tudo começa com o imensurável amor de Deus. Diga para o seu vizinho, tudo começa com o amor de Deus. Você já ouviu dizer aqui algumas vezes que o amor é aquilo que o amor faz. Não existe amor sem ação. Amor é um sentimento, mas amor exige o verbo amar. E o verbo exprime uma ação. Para se amar, você não pode dizer que ama se você não fizer algo em prol desse amor, para mostrar esse amor. E especialmente o amor é aquilo que Ele dá, é aquilo que Ele disponibiliza. Um dos maiores exemplos do amor de Deus por nós é João 3,16. Ele estava falando com Nicodemos, falando do vento do Espírito, falando de nascer de novo. E no versículo 16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga comigo, deu o quê? Deu o seu Filho unigênito, com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez algo em direção a Nínive, Deus fez algo em direção a você, Deus continua fazendo hoje, Deus continua desejando que João Pessoa se torne algo muito poderoso na sua presença, Deus continua desejando que o Brasil se prostre diante dele, Deus continua desejando que a sua faculdade receba um poderoso avivamento, que o seu trabalho, que os seus amigos, que a sua escola, que esta nação, que esta cidade seja chacoalhada com um poderoso avivamento sobrenatural de Deus. Não é por nossa força, não é nem pela qualidade da sua mensagem, não é nem se você é ungido ou não é ungido, porque a última coisa que você podia pensar na mensagem de Jonas era que ele estava ungido, ele estava com raiva. A Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, havia mais de 120 mil pessoas morando ali, para aquela época já era uma grande cidade. E diz também que era uma cidade que levava 3 dias para ser percorrida a pé. Jonas faz isso em um único dia. Eu imagino que Jonas não chegou naqueles lugares onde tinha mais gente, aglomerados humanos, comércio, sei lá, lugares públicos, praças públicas, reuniu uma multidão, e eu tenho uma notícia para vocês. Não, eu imagino que Jonas chegou lá e começou a correr, e a voz dele não era muito entendível, não. Ele não estava interessado que ninguém entendesse, e ele começou a correr pelas ruas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída, e ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída, ainda 40 dias e Nínive... O que você está falando? Não sei, não precisa você entender. Ainda 40 dias, um dia resolveu tudo. E ele sai da cidade e vai lá para um monte e fica esperando Deus destruir Nínive.
Tipo assim, ah é, Senhor, tá bom, eu vou falar. Eu vou falar para dentro, ninguém vai entender o que eu vou dizer. Eu vou falar rapidinho, e em um dia só eu vou fazer tudo. Eu vou cumprir a minha parte. Mas sabe, irmãos, eles não sabiam que Nínive estava pronta para receber a palavra de Deus. Você já viu gente que você chega e você fala algo, você não planejou, você não estava na sua cabeça aquilo, você não estudou, você não fez planejou aquele discurso, nada, aconteceu algo de repente, foi uma palavra, foi uma coisa que Deus te usou e a pessoa simplesmente se derrete, se volta para Deus, e você diz, mas eu não fiz nada. Pois é, você não faz nada, nem eu, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho, podia, mas Ele não quer fazer sozinho, Ele quer fazer com a gente, Ele quer fazer com você, Ele quer que você participe, eu e você participemos dessa história, a história da redenção desse mundo, irmãos. Aquilo que só Jesus podia fazer, Ele já fez na cruz, mas Ele disse, vamos agora, eu quero que vocês sejam meus colaboradores, eu quero que os meus sonhos agora sejam os sonhos de vocês, eu quero agora que aquilo que está no meu coração, esteja no teu coração. Por isso que quando o Antigo Testamento, o profeta Jeremias fala sobre a nova aliança que haveria de vir, que seria estabelecida em Cristo, ele diz assim, eu porei nos vossos corações um novo coração, e as minhas leis estarão impressas no seu coração, de tal maneira que você agora deseja amar a Deus, você deseja colaborar com Ele, você deseja as coisas que Deus deseja, você sonha as coisas que Deus sonha, você está alinhado com as coisas de Deus, e quando nós nos alinhamos com os céus, há avivamento na terra. Foi só Jonas se alinhar com o que Deus estava estabelecendo a partir dos céus, e até o rei soube da história. O rei de Nínive soube da história, mandou fazer um decreto dizendo, olha, nós vamos nos arrepender todo mundo. O rei tem esse poder, né? Você se arrependa agora. Todo mundo vai se arrepender, e nós vamos jejuar, e vamos orar. Até os animais vão jejuar. Você pode ler lá, capítulo 3. Nós vamos ler daqui a pouco. Os animais jejuando, imagine. O que os animais têm a ver com isso, com o pecado desse povo? Pois é, até os animais entrou no jejum e na oração. Não sei se eles conseguiram orar, mas jejuar, os animais jejuaram. Mas tudo começa, irmãos, por causa do imensurável amor de Deus. Deus não é como nós, Deus não pensa como a gente pensa, e nem ama como a gente ama. Deus ama de forma incondicional. Deus sempre nos amou e sempre vai nos amar. É por isso que você pode ter certeza, se você escute isso, olha para mim agora. Você já se encontrou com Deus? Ele já faz morada no seu coração, você já entregou sua vida para Ele, você sabe que Ele te ama. Mas e se amanhã você deixar o Senhor e der as costas para Ele? Ele não vai deixar de te amar. No dia que você voltar, Ele está com os braços abertos para te receber. É claro que quando a gente dá as costas para Deus, nós pagamos um preço muito alto. As consequências da nossa desobediência é muito grave. Deus sabia que os assírios precisavam se arrepender. A malícia e a maldade eram conhecidas diante de Deus, daquele povo. Infelizmente, depois desse grande avivamento, 200 anos mais tarde eles foram destruídos pelos babilônicos. Mas a desgraça, a destruição de Nínive foi adiada por 2 séculos, porque alguém decidiu se arrepender dos seus pecados. Você
pode mudar um decreto de morte sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre uma cidade, sobre uma nação. No céu a gente vai descobrir tanta surpresa, que você mudou a sorte de algo pela sua oração, que você mudou a sorte da sua casa, porque você se posicionou ao lado de Deus. Ah, pastor, mas como é que pode? Deus muda. Deus muda a sorte? Muda. Deus se arrepende? Sim ou não? O texto aqui está dizendo que ele se arrependeu do mal que ia fazer a Nínive. Se ele se arrependeu porque ele não sabia, claro que Deus sabia de tudo, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas, irmãos, isso é uma linguagem que você e eu entendemos. Ele quer que a gente compreenda que você pode fazer algo que Ele colocou na nossa mão. Ezequias era um rei que serviu ao Senhor todos os dias da sua vida, um dos grandes reis, fez reformas tremendas. Um dia ele manda o profeta Isaías lá vai dizer a Ezequias que ele deve pôr em ordem a sua casa porque ele vai morrer. Isaías vai e diz: olha, o Senhor me disse, mandou te dizer que você deve colocar em ordem a sua casa porque você vai morrer. Isaías sai, Ezequias volta o rosto para a parede, diz lá o texto, e ele clama ao Senhor, chora e diz: Senhor, eu andei tanto tempo diante do Senhor, eu fiz o que era reto ao teu nome. Começa a fazer aquela, Senhor, olhe para mim, não faça isso comigo não. Você já orou assim às vezes? Você não faz isso comigo não. Ele ora, chora. Irmãos, o texto diz que Isaías nem tinha saído do palácio, veio outra vez a palavra do Senhor a Isaías e disse: volta e diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Você devia dar um grito, devia fazer alguma coisa para tomar posse dessa bênção. Deixa eu te dar uma dica, Vou dar conselho não, porque a gente já disse que quem dá conselho devia vender, né? Dá uma dica. Toda vez que uma palavra for liberada, que é uma bênção para a sua vida, toma posse, filho. Agora ninguém toma posse assim. Você já viu aquelas moças quando fica lá para receber o buquê vai ser jogado, e a galera tá lá doida para se casar. Irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. Eu já vi muito casamento, eu já vi mulher voar em cima da outra assim, entendeu? Com todas as forças da alma dela, voou feito um avião assim, e pegou o troço do ar. Porque ela crê que aquele negócio vai dar sorte para ela. Tem algumas que já estão feito Nínive, não tem a menor possibilidade de haver um avivamento naquele negócio, mas ela crê de toda a alma, de todo o coração dela, e ela está disposta ainda a tomar os últimos fôlegos das juntas que já estão ficando entrevadas, e ela voa para a felicidade, agarra aquele negócio e diz: agora eu creio que esse ano vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, quando eu liberar uma palavra aqui para você, tome posse, voe no ar e tome posse, diga: é minha essa palavra, é minha. A diferença do buquê é que só pega uma. A diferença da palavra é que quem quiser pega e vai ser abençoado. Fica a dica. Hashtag, como é que chama? Hashtag fica a dica. Amém? Ok? Em outras palavras, irmãos, o livro de Jonas revela com muita propriedade esse imensurável amor de Deus. Deus foi em busca, Deus continua indo em busca de nós. Deus foi em busca de Adão e Eva lá no Éden. Eles pecaram porque quiseram, escolheram pecar.
Deus avisou a eles: vocês não pecam, não faz isso, tá tudo. Irmãos, aquele negócio assim, você tem tudo o que você quiser aqui, tudo é seu, tudo é tudo. Deus só diz assim: você só não pode mexer ali, pois é lá que os miseráveis vão mexer. E aí alguém podia dizer assim: bichinho, tá lembrado que eu falei? Aí puxa o filme e fala: tá lembrado disso aqui? Foi eu que lembra que eu falei para você que não devia fazer isso? Lembro. Pois agora, problema seu. Se fosse a gente, talvez fizesse isso. Não vai fazer não, né? A gente já foi transformado, glória a Deus. Mas Deus não fez isso. Deus foi em busca. Adão, onde estás? E Deus providenciou salvação para a raça humana. Deus continua estendendo a mão. Irmãos, aquele assassino mais violento, Deus ama aquele abençoado do jeito que ele é. Deus não ama os pecados, nem os crimes que ele comete, mas ele tem uma alma eterna, e Deus deseja que ele se arrependa dos seus pecados, da mesma forma que ele deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Quando você era um pecador miserável, moribundo, desobediente, cruel, como os assírios, Deus nos amou. Deus não hesitou em ir até a cruz por mim e por você. Quem está entendendo isso, receba em nome de Jesus. Segunda coisa, Deus deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. O desejo de Deus é esse. Não há outro desejo, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecemos muito da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado, irmãos, de Nínive não era ignorado por Deus. Deus não estava inocente a respeito do pecado de Nínive. Deus sabia daquele povo. Aliás, é a palavra que ele diz para Jonas no versículo 2: vai e clama contra Nínive, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até a minha presença. Deus sabia, mas ele espera que você e eu nos arrependamos. Quem vai entender isso, diga amém. Por quê? 2 Pedro 3,9 diz: porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem vamos dizer juntos, ao arrependimento. Irmãos, queridos, Deus deu 40 dias para Nínive se arrepender. Deus continua te dando dias para você se arrepender. Todos os dias Ele diz: filho, sai desse caminho. Filho, volta para mim, deixa de transgressão, abandona essa iniquidade, não fica dando ouvidos para que o mundo está falando, não, ouça a minha palavra, é a palavra que nos alinha. Sai desse caminho, sai desse relacionamento fraudulento, sai dessas escolhas que você está fazendo, se arrependa. Deus continua dizendo: saia disso. Porque morrerias, ó casa de Israel? Ouça teus profetas, ouça a palavra. Irmãos, todos, sem exceção, escute isso, todos os nossos problemas, sem exceção, 100% deles, são resultado das nossas escolhas erradas. Porque Deus diz para a gente: não faça isso, não vá por aqui. E a gente diz: não, eu acho que é melhor, Deus não sabe bem o que está dizendo. Não toma esse caminho, não faz esse negócio, não age dessa maneira. Por quê? Porque isso vai prejudicar você. Os ninivitas se arrependeram. Irmãos, Jesus faz uma referência a Nínive. Olha só que coisa, quase 800 anos depois desse episódio do avivamento de Nínive, Jesus faz uma referência aos ninivitas e diz, em Mateus 12, 41, ele diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles, os ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas.
Jesus falando a respeito deles. Olha que coisa maravilhosa. Deus deseja que todos se arrependam, porque em terceiro lugar, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. O diabo vai mentir para você e dizer: Deus já desistiu de você. Você já pecou demais. Você já foi longe demais. Para o seu pecado não tem perdão. Como se existisse limites para o perdão de Deus. Não existe limites para o perdão de Deus. Diga para o seu vizinho: não existe limites para o perdão de Deus. E ele mostra, ele prova isso. Capítulo 3 de Jonas, nós vamos ler esse texto agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lê no telão. Jonas capítulo 3, depois que Jonas foi vomitado na praia, diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus, irmãos, deu não só a Nínive, mas deu a Jonas uma segunda chance. Escute, olhe para mim. Deus está dando a você hoje uma segunda chance. Uma chance de se arrepender. Deus já disse a você: não vá para ali, e você foi. E hoje é dia de você voltar e dizer: eu não vou mais nesse caminho. Ou Deus já disse: vá por esse caminho, e você diz: eu não vou. Eu vou para outro lugar. Hoje é dia de você se arrepender disso. Hoje é o dia de você obedecer. Porque há prosperidade na obediência. Da mesma maneira que há prejuízo na desobediência, há prosperidade na obediência. Ele deu a Jonas uma segunda chance. Ele diz: veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: vai, Jonas, vai e faz o que eu mandei você fazer. Mas você também poderia dizer: e Nínive? Deus também não desistiu de Nínive. Deus não desiste da nossa cidade. Deus não desiste do Brasil. Por isso que aqui nós decidimos parar de amaldiçoar o Brasil. Nós agora, já faz tempo, que nós decidimos abençoar o Brasil. Profetizar um grande avivamento nessa nação. Que o mundo inteiro vai tinir os ouvidos quando ouvir falar. O mundo inteiro vai ficar atônito. O que é que está acontecendo? Eles virão aqui aos montes, descobrir o que é que está acontecendo no Brasil, descobrir o que está acontecendo em João Pessoa, descobrir o que está acontecendo na Paraíba, descobrir que negócio é esse, que som é esse que eles estão ouvindo do outro lado do Atlântico, que movimento é esse que Deus está movendo agora mesmo. As crianças, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, os anciãos, os jovens, os vovôs, os bisavós, os tataravós, todos sendo muitas vezes sacudido, sacolejado de um mover poderoso de Deus na nossa nação, balançando, abalando o que é abalável e tornando algo poderoso. Você vai ver crianças como esses meninos aqui, ó, profetizando, ó. Se prepare, meu filho, para profetizar. Deus vai usar a boca de vocês. E os velhos vão ficar dizendo assim: meu Deus, criança falando desse jeito. Pois é, quando o Espírito Santo nos toma, o Espírito Santo usa quem Ele quer. Ele é como o vento. A gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde Ele veio, nem para onde vai, nem como Ele vai agir. Nessa igreja Ele é bem-vindo. Ele não vai agir aqui somente do jeito que a gente imagina que deve agir. Ele vai agir, já está agindo do jeito dEle. Versículo 5 do capítulo 3 diz: os ninivitas creram em Deus
E proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Sinal de humilhação. Uma das grandes desgraças na vida de qualquer pessoa é o orgulho, a vaidade e a soberba. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é muitas vezes admoestado e não se arrepende e não muda, será quebrantado de repente sem que haja cura. Você quer obter saúde, perdão, se arrependa logo. Não fica dando trabalho para os anjos, não. Se arrepende logo. Feitos ninivitas, proclamaram um jejum. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu reino, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Mais um exemplo de humildade, de humilhação. E versículo 7, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem mulheres, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Irmãos, qual foi a última vez que você fez um decreto desse para a sua vida? Quantas coisas contra as quais você tem lutado na sua vida e não tem conseguido resolver? Talvez chegou a hora de você entender que existe um milagre, existe um mistério. Não me pergunte por que nem como isso acontece, mas você precisa descobrir que há um poder que é liberado através na vida de um homem e de uma mulher que faz o uso adequado do poder da oração e do jejum. Quando chega alguém para mim que fala, pastor, não tem jeito não. Já estou desistindo. Às vezes eu pergunto, quantas vezes você já jejuou e orou por isso? Você já passou alguma noite em oração, clamando a Deus pela vida dessa pessoa? Não. Porque você é um crente 6 horas, rapaz. Se fosse um crente que ora, que jejuma, você ia ver Deus se mover. A gente ora e jejum não é para mover Deus, porque Deus só se move se a gente jejuar, passar fome, ficar morrendo, não. Nós não oramos para mudar Deus. Nós oramos para mudar nós mesmos. Quando nós oramos, jejuamos, Deus se move em nosso favor. Sim, o jejum move a mão de Deus, move. A oração move a mão de Deus, move. Você quer um avivamento na sua casa? Bom, pelo menos um aqui disse que quer. Então receba na sua casa. Quem foi esperto, pega. Versículo 8, ele diz, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão a cada um do seu mau caminho e da violência. Olha aqui a expressão, os assírios eram violentos, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, versículo 9, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10, olha que coisa maravilhosa, escute só agora. Olha o versículo 10, leia comigo. E viu Deus o que fizeram. Momentinho. O que está dizendo aí? Que Deus viu. Deus vê o que você está fazendo, querido. Deus vê seu coração. Deus vê sua atitude. Vai ter vigília aqui sexta-feira. Tem homem que está lutando com muita coisa na sua vida, mas não vem orar, porque acha que alguém vai fazer isso por ele. Vai ficar em casa, vai sair com os amigos, vai para a balada, vai para o restaurante, vai sair para curtir algum lugar, mas não vem orar. E depois quer ter vitória na vida. Não é que a gente tem que pagar
o mover de Deus com a nossa oração, não é isso. Mas Deus olha para o seu coração. Deus viu o que fizeram. O que você está fazendo? E viu como se converteram. Olha só, versículo 10. Do seu mau caminho. E Deus se o quê? Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Como é que é isso, pastor? Não me pergunte, eu não sei. Eu sei o que a Bíblia está dizendo, e essa palavra é a palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou esse homem a escrever isso, para que você hoje soubesse que se tem decreto de morte na sua vida, você pode remover isso. Amém. Se tem história na sua família que assusta você, vai chegar até onde a maldição quiser na sua vida, mas não. Amém. Você vai se levantar e dizer: a partir de hoje eu não estou mais submisso a essas maldições, decretos de morte. Irmãos, e é verdade, nós herdamos um legado da nossa família. Não só herdamos as heranças, não só herdamos o DNA, o formato físico, os traços físicos, herdamos também uma herança espiritual. É verdade. Qual é a probabilidade de filhos, de famílias abençoadas, protegidas pela bênção do casamento, que são ensinados no caminho do Senhor? Qual a probabilidade desses filhos se darem mal? Muito pequena, talvez próxima de zero. Claro que eles têm escolha, mas se quiserem, estão debaixo da bênção. Mas qual é a chance de um filho, de uma filha, de uma família totalmente desestruturada, quebrada, que vive amaldiçoando uns aos outros? Qual a probabilidade desse filho, dessa filha se dar mal na vida? Muito grande. Mas mesmo que seja seu caso, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, muda tudo. Ele faz tudo novo. Cadê a banda? Para a gente achar que está dando a impressão que está terminando. Ele faz tudo novo. Na vida de Nínive, Deus fez tudo novo. Deus fez outra vez. Irmãos, como eu falei ainda há pouco, uma cidade que estava condenada à destruição, e Deus ia destruir mesmo. 40 dias e Nínive seria completamente destruída. Como? Não sei. Deus tem seus caminhos. Mas por causa da atitude dos ninivitas que creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos e da sua violência e das coisas erradas da sua vida, Deus mudou a sorte de Nínive. 200 anos se passaram até que aquela cidade fosse destruída, mas aquele arrependimento salvou aquele povo por 200 anos. A Bíblia diz mais para mim e para você. Deus abençoa os nossos filhos e a nossa descendência até 1000 gerações. Daqueles que amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Tem gente aqui que quer amar o Senhor e andar nos seus caminhos. Tem gente aqui que quer se converter e deixar seus maus caminhos. Tem gente aqui que quer dizer, como o povo de Nínive, o rei diz: se humilhar diante do Senhor. Irmãos, essa é a senha. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O povo se converteu, o povo se humilhou, o povo tirou suas vestes, o rei tirou suas vestes reais, vestiu pano de saco, se humilhou, se arrependeu, e Deus veio e mudou a sorte. Irmãos, Deus não espera que toda João Pessoa se arrependa. Ele espera que eu e você façamos isso por ela. Você crê que Deus pode ouvir a sua oração? Mas eu estou crendo num grande avivamento em João Pessoa, que vai começar na sua casa e começar na sua célula.
vai começar naquele encontro no seu quarto com Ele. Você vai começar a ser mudado. Sua mente, sua mentalidade começa a ser mudada. Seu desejo começa a ser das coisas de Deus. Sua vida começa a ser algo que tem sede das coisas de Deus. Sede das coisas de Deus. Deus é melhor, Deus é melhor, Deus é maior e é mais desejável. Você quer que Deus faça tudo novo na sua vida? Vamos ficar de pé. Vamos profetizar essa palavra.